Hoje é o estudo ao Livro dos Espíritos, pergunta 371, idiotismo e loucura. Tá? Vamos conversar um pouco sobre essas perguntas, sobre esse assunto. É um assunto que, a princípio, eu pensei que não fosse tão longo, mas é muito longo mesmo. Mas a gente vai falar dentro do possível, somente, né, para não ficar muito tempo aqui. E o seu Roberto já comentou no início da prece dele, sobre a questão do Vicente Moretti. Nossos irmãos lá, todos eles passam por esse processo de idiotismo, né? Idiotia, e de cretinismo também. Apesar que as palavras hoje perderam um pouco do sentido original, né? Às vezes a pessoa brinca com a outra, seu idiota, seu cretino. Mas, na realidade, essas palavras são muito fortes, elas têm assim carregam com elas algo assim muito, podemos falar, não vou falar a palavra pesado, mas algo assim meio, não sei uma outra para possa colocar. São palavras fortes. São muito fortes. Fortes e que são aplicadas a situações que não justificam, eu acho, né? Exatamente. Virou um costume falar. Não, algumas palavras vão criando assim, vão entrando no hábito popular, né? E vão criando um outro sentido. Aquela palavra amém que tem no Evangelho, amém, quando Jesus, a gente pega o Evangelho e fala, em verdade vos digo, é amém, amém, tá? Em verdade vos digo, é o amém. Então a gente, né, já mudamos o sentido. O amém para a gente é o assim seja, mas não. Para a época de Jesus, para Jesus, o amém é uma afirmativa muito forte. Tá? Em verdade vos digo, ou seja, ele não está. Ele está indo direto ao cerne do assunto, à essência, é em verdade. Ele não estava brincando. Tá? Então, com o tempo, eu acho que a internet hoje, viu, Elisa, vai ser a dança, viu? Já saiu o Zé Antônio, já saiu a Dona Lourdes, eu já saí também. Aí, a Marlene ingressou. Eu chamo. Eu estava tentando fazer uma nova chamada, só que eu não estava conseguindo fazer uma nova chamada, tá? Boa noite, Marli. Bom, vamos lá, vamos começar então, gente. Pergunta 371. Deixa eu fechar os microfones, porque a internet não está boa. A situação não está boa. Eu vou falar, olha só. Peraí, antes de começar a aula, hoje eu estou com um aluno especial, ó. Oi! Meu sobrinho. Pode assistir a aula comigo. Tudo bem? Tudo bem? A pessoa... Você está pensando é porque não tem certeza, hein? Mas, Gustavo... Ele está dizendo que o nome dele é Gustavo. Oi, Gustavo. Hulk esmaga! Pronto, gente. Pronto. Foi dar o dedo que é o pé agora, né? A Lourdinha saiu. Essa paisagem aí é vocês que botaram? Que paisagem? Que paisagem? Uma paisagem muito bonita, umas pedras, vocês sentados atrás das pedras. Quem que está sentado atrás da pedra? Será que é só com o meu que está acontecendo isso? Antônio, a internet hoje está uma... Quem é que está sentado atrás da pedra? Eu estou vendo, é umas pedrinhas, uns graminhas, umas pedras. Isso, eu também estou vendo, então não sou só eu. Será que é um modo de gravação? Olha só, deixa eu olhar para trás. Não, tem uma caixa ali com os papéis do Nelsinho, só isso. Mas parece que botaram um fundo aí, uma paisagem verde. Vocês estão sentados atrás de umas pedras. Agora para a imagem tudo de mim. Oi? Estão me ouvindo? Eu também. Não. Caraca, não estou entendendo nada. Deixa eu entrar aqui no celular para ver o que é isso.
Espera aí, deixa eu tentar entrar aqui no meu celular. Eu estou... A Frane caiu, a Frane? Não. Eu estou ouvindo, mas não tenho a imagem. Será que é problema do Skype? Meu Deus. Problema das internets. Estão horríveis hoje, tá? Vai ser a dança das internet, da Cai hoje. Eu já caí, seu Roberto caiu. Não, eu não estou conseguindo. Vocês verem. Espera aí, fala uma pessoa de cada vez. Fala uma pessoa de cada vez. Eu tirei foto e botei lá no grupo do Maria Vaz. Deixa eu ver. Você vê aí. Espera aí. Deixa eu falar para todo mundo. Olha só, a internet hoje parece que não está legal, tá? Eu já caí, seu Roberto, acho que a dona Lourdes também, a Lourdinha também, ou seja, vai ser um jogo de vai e vem. Nós vamos ter o Zé Antônio também. A tá? Frane. Né? Fala. Eu e você estamos sentados atrás de uma escada de pedra. Isso aí, todo mundo. Gente, mas eu não estou conseguindo ver vocês mais. Eu não estou conseguindo. A tela está Maria Vaz. Eu acho que... Eu aí também, ó. Dá licença. Eu acho que o importante é ouvir a voz. A imagem não é tão importante, é ouvir a voz do Afrânio, que é para a gente poder continuar o estudo. Eu acho que é o mais importante. Seu Roberto, as minhas fãs querem ver meu rosto, seu Roberto. Sim, mas acontece que eu quero estudar. Eu preciso estudar. Frane. Desculpe, gente. Tem que botar um pouquinho de graça no negócio, né, Elisa? Senão fica aquele negócio da Maricó. Tá bom, então vamos lá. Ai, Livro dos brincadeira, viu, gente? Vamos lá. Pergunta 371. Idiotismo, loucura. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Bom, vamos primeiro prestar atenção na pergunta, né? As almas dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Pois bem, vamos voltar a alguns 2.000, 2.500 anos atrás, da onde a gente já começa a ter algumas notícias históricas, né? No Antigo Egito, Antiga Grécia. E nós vamos ver que em muitas dessas civilizações, quando a criança nascia mutilada, algum problema, né, congênito, idiotia, né, qualquer criança que não fosse normal, ela era, em algumas civilizações, algumas nações, ela era morta, tá? Sacrificada. Então, quem começa a ver... Mas é lógico, não eram todas. Algumas eram abandonadas, algumas eram, assim como eu falo, algumas famílias escondiam ela. Tal qual o grande exemplo desse esconder ela, quem já leu o livro há 2.000 anos, que lembrou o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, sair do conforto dele de Roma para ir para a Palestina, foi que a sua filha, olha só, um senador romano, depois de César, se César era o Deus encarnado na Terra, então o senador romano seria os anjos ali ao lado de Deus, né? Os Cristos, dentro daquela ideia deles. Ele era muito forte, era assim, muito poder, também era de uma sabedoria enorme, né? A gente lê no livro. E a sua filha Flavinha, que diz a fofoca espírita, que é o nosso querido Chico Xavier, começou a apresentar na pele manchas. E aquelas manchas indicavam que era a famosa, na época, lepra, né? Hoje hanseníase. Mas vamos falar a palavra da época. Então, ele, tá? Já imaginou o grande senador ter em casa uma filha leprosa, marcada, entre aspas, que isso era o tema que eles usavam, marcada por Deus? Então, ele consegue, junto ao César, na época, não me lembro qual era o César,
ele está lá no livro, ele consegue tipo assim, ir fazer um trabalho na Palestina. Mas, na realidade, tinham falado para ele que os ares da Palestina era bom para curar a lepra. Foi isso que o levou à Palestina. Pois bem, assim éramos nós há 2.500 anos atrás. Tá? Onde começa essa mudança? Já começa num lugar que a gente fala muito, né? Os sábios, na antiga Grécia. Sócrates começa a cutucar, Platão aperta um pouco mais o cinto, mas no caso, Aristóteles, que também foi discípulo de Sócrates e Platão, mais de Platão, né? É que realmente dá uma cutucada. Fala, olha, todos viemos do mesmo lugar. Não é justo que não sejamos tratados todos iguais. Seja quem for, se for tratado de forma diferente, é uma injustiça. E como o grego era muito preocupado com essas coisas, justiça, ética, moral, Aristóteles conseguiu muitos adeptos a essa ideia. Mas vamos chegar agora, estamos falando 400 anos antes de Cristo, né? Vamos chegar agora ao Império Romano. Nós falamos já do senador. No Império Romano, no antigo porto da Hóstia, tá? Em Roma, havia onde chegavam aqueles cargueiros, aqueles navios, trazendo tudo de fora, né? Havia um templo. Agora eu procurei o nome do templo, eu achei uns 3 ou 4, mas não consegui saber qual é. Havia um templo que, quando era muito utilizado, lógico, para algum deus, né? Por isso que eu procurei o nome. Podia ser Netuno, que é próximo ao mar. Não consegui achar. Havia um templo e eles se utilizavam desse templo para fazer suas oferendas de dia, suas preces. E de noite, era muito comum também as pessoas irem lá deixar seus filhos defeituosos, né, com algum problema, lá, com alguma deficiência, desculpe a palavra certa, lá. E geralmente alguém passava e resolvia ficar com essa criança. Havia uma adoção, tá? Principalmente se fosse homem. Porque no Império Romano, o filho homem era muito, assim, digamos, muito valorizado, digamos assim. A palavra talvez seja essa. Porque em Roma, eles eram politeístas, né? Pagãos. E quando eles se casavam, como também lá o judeu, pessoal do Oriente, de vários países, queriam sempre que o primeiro filho fosse homem. E nem sempre era. Né? E lá nos Hebreus tem um contexto o primeiro filho ser homem, que é o primogênito. Em Roma o contexto é outro. Parecido, mas não é o mesmo. Porque como Roma tinha vários deuses, e os deuses eram familiares. Eu adorava meus deuses, que era meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Inclusive, no livro Há 2000 anos, nós vamos ver isso, o Públio falando do avô dele, que também se chamava Públio. Ele era da família Cornélios, né? Eles, que era muito forte. Se a gente for olhar a história mesmo de Roma, aparece lá, tá? E eram muito fortes na época, né? Muito poderosos, essa família. E esses deuses familiares, geralmente, eles davam sequência pela parte do homem, ou seja, o marido adorava os seus deuses familiares. A mulher, depois que casava, já não podia mais adorar os deuses familiares da família dela, passava a adorar os do marido. E muita gente que tinha essa dificuldade se utilizava desse lugar, porque também crianças pobres, também perfeitas, eram também abandonadas lá. Então, ali começa até um processo que nós achamos muito bonito, que se chama o processo de adoção. Tá? As primeiras adoções foram feitas lá e depois virou tipo um modismo em Roma. Porque o cara que não tinha um filho, homem,
Às vezes adotava de um filho de um empregado, filho de um amigo, de um segundo casamento. Tá? Por exemplo, quem viu o filme aí, Ben-Hur? Alguém viu Ben-Hur? Ninguém viu o filme Ben-Hur, gente? Só eu? Eu vi, sim. Eu vi Ben-Hur. Umas 15 vezes, já. Eu vi Ben-Hur. Né? Então, Ben-Hur, no final, ele salva aquele... Ele estava nas galés, preso, não é isso? Ele consegue fugir e salva aquele general. A senhora se lembra? E o que acontece? Logo a seguir, o general o leva para Roma e o batiza como filho dele. Mesmo ele sendo judeu. A senhora se lembra disso? Então, mais ou menos. Pois é, ele passa a ter todos os poderes, olha só, todos os poderes que aquela família tinha. Ele ganhava um anel da família, ter direito na herança, era realmente filho adotivo dele. Tá? Teve um caso também famoso do famoso Augusto, um dos primeiros Césares. Ele também se casou, só teve uma filha. A filha era muito devassa. Ele obrigou ela a casar com um homem de confiança dele, o Marco Agripa, que era o general de confiança dele. Levaram os dois para uma ilha para ela ter filhos para ele, né, ter como herdeiro. Só que a esposa dele desencarna e ele se casa pela segunda vez. Uma mulher que já tinha 2 filhos. E, misteriosamente, tá, a filha tinha filhos e os filhos morriam na infância. Não conseguia vingar um. Então, é uma história interessante, né? Mas a outra, ela casou com Augusto, tinha 2 filhos. Mas, no final, eles foram para uma guerrinha lá, que não era para eles irem, mataram um, e só sobrou o tal do Tibério. Quem não já ouviu falar do Tibério César? Tibério César foi rei, filho adotivo do Augusto. Tá, eu estou falando isso aqui, dessa questão da adoção, que eu achei muito bacana, que eu estava estudando uma coisa, tá? Eu estava estudando uma coisa que é a questão da adoção, do não sacrifício das crianças com defeitos. Daí eu vi esse assunto também, tá? Ali começa a adoção. Então, por que essas crianças... Daí isso vem pela Idade Média fora, tá? Isso vem até pouco tempo aí atrás. Não é muito tempo, não. As crianças que nasciam portadores de algum defeito, né? Ou eram escondidas, em alguns lugares sacrificadas, e, o que é pior, falaram como eram pessoas, olha só, marcadas por Deus, que são elementos de um preconceito, né? Eram pessoas que a alma era inferior. Essa é a pergunta. Vamos dar uma olhada aí, Elisa, na pergunta. Pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Entenderam? Natureza inferior. Agora, eu estava com o dicionário e não trouxe. Quem são os cretinos e quem são os idiotas? Você pode ver aí no dicionário, Elisa? Deixa eu abrir aqui. Se alguém tiver aí com a... Bom, idiotas. Ou idiotia. Ou idiotia. Idiota. Idiota. Disse de ou pessoa que carece de inteligência, de discernimento, tolo, ignorante e estúpido. Bom, também pode ser pessoa vaidosa, pretensiosa e tola. Isso aí é o sentido atual. Mas para a psicologia, o sentido é o antigo. Para a psicologia, a idiotia é uma doença. Tá? É uma doença. Os instrumentos, olha só como a psicologia já chega à nossa doutrina. O idiota, tá? A pessoa que sofre da idiotia, é um espírito inteligente que usou muito essa sua capacidade intelectual e está numa expiação. Como é que vai domar... Quer que eu leia o que é a doença? A doença é grau avançado de atraso mental em que o coeficiente de inteligência, que é o QI, é inferior a 20,
e a idade mental é igual ou inferior à de uma criança de cerca de 3 anos. Doença hereditária transmitida com caráter autossômico, autossômico, recessivo e caracterizado especialmente por demência e cegueiras progressivas. E essa é a explicação da ciência, que está bem próxima da nossa visão espírita. Tá? E cretino, Elisa, tu podia ver o que é o cretino? É mais ou menos a mesma coisa. Você quer o cretino como doença ou definição mesmo? Os dois, né? Para a gente ver como é usado hoje, como é. Eu tinha separado isso e não trouxe, é mole. Perdi no caminho. Acho que caiu junto com a minha internet. Significado. Indivíduo que sofre de cretinismo, na acepção da palavra. Indivíduo que apresenta acentuada deficiência mental, idiota, imbecil, que é desrespeitoso nas atitudes, atrevido, desabusado e insolente. Bom, tá aí. Nós vamos estudar muito isso aí no mundo maior, esses problemas todos. Então, a pessoa que sofre de idiotia ou cretinismo é um espírito, assim como aquele que vem com algum órgão mutilado, um dedo, uma mão, né? Maneta, cegueira, mudo. No caso, o espírito intelectualmente falido, para segurar ele, porque devido à capacidade de raciocínio ser muito alta, muito elevada e muito rápida, dão uma maneirada nesse espírito. Dão a ele o quê? Um instrumento defeituoso. É o que a gente sempre brinca aqui e fala. Se desse um Fusca para Ayrton Senna, para quem dirige Fusca, ele ia fazer verdadeiros milagres. Mas em frente à Fórmula 1, ele não ia conseguir fazer nada. Então, esse espírito falido vem nessa situação para quê? Para melhora. Para melhora. Alguém quer comentar algo? Então, eu botei uma folhinha aí no Zap. Eu não, foi a Elisa que botou. Ah, desculpe. E eu queria ler essa folhinha agora, para a gente entender quem são os idiotas, os cretinos, na verdadeira acepção da palavra. O Emmanuel vai nos mostrar quem é essa turma. Alguém quer comentar? Está no livro. Encontro marcado. Enquanto marcada, página Idiotia de Emmanuel. Está lá no Grupo Espírita Maria Vaz. Não sei se vocês chegaram a ver. Tema: lesões cerebrais irreversíveis. Surge aqui e ali quem pergunte por eles. Os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas, conhecidos por lamentáveis fazedores de guerra. Olha só, o senhor Roberto no início falou uma coisa. Quando nós vamos no Vicente Moretti, a gente se sente realmente, eu pelo menos, né, no bom sentido arrasado, tá? Arrasado. Mas, lembrando sempre que é a misericórdia do Pai dando oportunidade a eles de, através do amor que quem vai visitá-los, tá? Dessa vibração de amor, de afeto, de solidariedade, que é tudo isso que a gente consegue chegar lá, a gente joga. Não tem jeito, a gente joga isso para fora. Tudo aquilo que está preso, a gente joga para cima deles. Através dessas vibrações, tá? Nesse momento que eles estão ali presos naquele corpo, a mente, não sei como está, né? Mas conforme está falando aqui, a mente espiritual, que eu não sei como está, mas a mente do corpo físico não deixa eles ir muito além, conforme falou lá na outra definição, a mente de 3 anos de idade, né? Isso. Então, ali, a misericórdia do Pai. Aí está perguntando aqui,
Os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas. Olha como o Emmanuel é poeta. Ensoparam. Cadê eles? Vamos lá? Apropriavam-se da autoridade e comandavam o extermínio das cidades que se lhes rendiam sem restrições. Passavam, quais ciclones pestilentos, incendiando sítios prósperos, aniquilando homens dignos, abatendo enfermos, desrespeitando mulheres, empalando fugitivos ou decepando os braços de crianças inermes. Apareciam por empreiteiros da demolição e do sarcasmo, organizando cativeiro de povos livres, ou formando em nome da prepotência as inquisições políticas, nas quais o abuso do poder consagrava a felonia e a traição por bases de governança, a fim de que os quadrilheiros das trevas operassem impunes. Salientavam-se por mandantes dos choques de violência em que os fracos eram irremediavelmente impelidos à queda ou expoliados sem remissão. Continua? Não, acho que todo mundo entendeu o que é que o Emmanuel não quer chegar, né? Às vezes a gente fala, aqui se faz, aqui se paga. Olha, esse é o ditado mais correto que existe, principalmente para quem acredita na palavra reencarnação. Como o cara viveu 90 anos, sofreu maldade durante 90 anos, e não pagou em nada, essa é história. A gente sabe que quando desencarna, o problema lá do outro lado é sério, e muitos desses espíritos que reencarnam nessa situação, é para os bons espíritos, né, os mentores, botam ele no corpo desse para esconder ele dos inimigos lá das trevas, tá? Para esconder. Quem quer já ler o livro Ação e Reação vai ver o anãozinho Sabino. E o Sabino era sofrido de idiotia. Tá aí vai falar sobre a... Mas em determinado momento, o Silas, que é um dos escritores do livro, fala para o André Luiz, ouça os pensamentos dele. O Sabino estava encarnado num corpo, tá, que sofria de idiotia, com cara mesmo, feições de idiota, etc. Anão. E na cabeça dele, ele ainda era um barão da encarnação anterior, que tinha muito poder político na corte, que mandava, fazia, acontecia, mandava matar, entendeu? Se envolver com as mulheres casadas lá e fazer aqueles escândalos, cara, era terrível. E pensando nisso, aquele corpo disforme estava preso nesses pensamentos da encarnação passada. Quem quiser ver o livro Ação e Reação, tá? Não me lembro qual é o capítulo, mas é fácil, é só olhar lá, Sabino, é só procurar o nome Sabino lá durante o livro que vai achar, pensando assim mesmo, mais tarde eu vou procurar o fulano que aquilo não ficou esclarecido, vou fazer isso, aquilo, outro. Ou seja, cheio de ainda vivendo aquele poder que ele tinha. E na realidade o que estava acontecendo ali na Ação e Reação é que a mãe dele estava quase desencarnando, que não estava aguentando o sofrimento junto a ele. A mãe dele foi a mulher dele em outra encarnação que tanto o ajudou a fazer essas coisas erradas, tá? Estava ali e ela tinha que continuar, né? Ela teve ajuda do plano espiritual para continuar vivendo. E o Sabino não podia desencarnar naquele momento, que tinha muitos inimigos ainda atrás deles. Mas os inimigos estavam atrás de quê? De pessoas de poder fortes, autoritárias. Né? Não ia imaginar nunca que o Sabino era aquele barão, um corpo com idiotia completa. Tá? Então, os poderosos, tá aí. É um caso dele bem legalzinho, livro Ação e Reação. Vamos lá, Lisa? Bom, peraí. Entretanto, nas sejas purpuradas e nos palácios faustos em que transitam sorridentes, na direção do sepulcro, reportavam, sem que eles mesmos percebessem, as maldições dos sacrificados, o choro das viúvas e dos órfãos, os gritos de horror dos perseguidos quando transpassados pelos últimos golpes, as chamadas das fogueiras destruidoras,
o sofrimento dos mutilados, as chamas das fogueiras destruidoras, perdoe-me, o sofrimento dos mutilados, as pragas dos feridos agonizantes, largados à ventania da noite, o sangue dos campos recoberto de cadáveres insepultos, o frio das necrópolis encharcadas de pranto, o infortúnio dos lares vazios, o protesto das escolas arrasadas, a dor silenciosa dos templos derruídos, os adeus e os soluços dos mortos. Então, quando eles desencarnam, a gente sabe que aqueles que não perdoam estão lá esperando eles. Ali já começa o famoso aqui se faz, aqui se paga. Começa o sofrimento. A gente vê que o Emmanuel faz assim uma coleção, né, de coisas que a gente nem imagina, né? Quantas coisas um espírito desse, poderoso, né, um guerreiro, em nome da força, da autoridade desvairada, faz, né? Continuemos, Elisa. E ao deixar o corpo físico, muitas vezes com as honras tributadas aos grandes chefes, no próprio catafalco resplandecente de lumes, de permeio com os cânticos e as orações, nos quais lhe homenageavam os restos, passaram a escutar, terrificados e indefesos, o vozerio de condenação e a algazarra do desespero com que eram recebidos em novo nível de consciência. É aquela questão, a gente aqui tem estátuas para eles, né? É um monte de monumentos, homenagens, né? A dia do fulano, dia do ciclano, e muitos deles, olha a situação. Espiritualmente falando é outra coisa, né? O nosso pensamento de encarnado, quer dizer, graças a Deus que a doutrina espírita já nos dá outra visão disso, né? Mas a gente vê quantos chefes de estados hoje aí que são realmente, né, não tão legal mentalmente, e um monte de gente atrás, né, endeusando. Não é só no Brasil não, gente. Estou falando em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo. Aí. Infelizmente. Vamos lá, Elisa. Atormentadas, então, por muitas das vítimas que não lhes desculpavam a crueldade, humilhados e desditosos, suplicaram a providência divina a própria internação provisória em cela de esquecimento e renasceram na esfera do raciocínio deformado e entenebrecido. Agora, o que o Emmanuel vai falar aqui é uma coisa muito importante, muito interessante. Inclusive, é um termo aqui que eu achei interessantíssimo. Vamos lá. Quando passes diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Isso aí que eu gostei. Sempre... Eutanásia inconsciente. O que é isso? O que a gente entende por isso? Não recorra à eutanásia inconsciente. A eutanásia consciente é o quê? Vamos estudar isso agora no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se é a próxima semana ou a outra. Tá? A eutanásia consciente é quando a pessoa está sofrendo muito, você vai lá e abrevia a vida dela. Sim. Os hospitais por aí chamam de sossega-leão. Dá o sossega-leão. Coisa completamente errada, nós sabemos disso. Mas o que é a eutanásia inconsciente? Estamos voltando a 2000 e poucos anos atrás, tá? Quando se sacrificaram esses indivíduos, né? Os escondiam, etc. Porque nós estamos indiferentes. A eutanásia inconsciente é a indiferença que muitos de nós damos a esses espíritos, né? Prestamos a esses espíritos. Não lhe damos valor. Realmente julgamos ele uma alma inferior. Isso se chama eutanásia inconsciente. Fala, seu Alberto. A maioria das pessoas que se encontram no Vicente Moretti passaram, então, é isso aí, a eutanásia inconsciente. Foram abandonadas no portão,
madrugada, foram deixadas para lá, e depois eu volto para ver e não voltavam. A gente conhece isso, a gente sabe disso, quem frequentou lá sabe disso, que essa eutanásia inconsciente é que se encontram todos aqueles que estão lá dentro, a maioria deles, né? Seu Roberto, é isso mesmo. Eu me lembrei do Jonas, uma das vezes que nós fomos lá, ele estava triste. E aí nós te perguntamos, Jonas, por que você está tão triste hoje? Era que hoje acho que fazia 28 anos que ele estava internado. Eu disse, é mesmo, Jonas? Ele falou, mas eu não culpo meus pais, não. Eles não teriam condições de realmente de me criar, não. Mas poderiam me visitar de vez em quando. Tem não sei quantos anos que eles não vêm me visitar. Quer dizer, a dor dele, o perdão, olha só que bonito. O perdão aos pais ele já tinha concedido. Ele estava chateado que eu não ia visitá-lo. Ele sabia que as condições dos pais não tinha como criá-lo, né? Que realmente é complicado, né? Muito difícil de assistência médica, né? Subindo as escadas, entrando à direita, aquela enfermaria, bem em frente à porta da enfermaria, tinha um magrinho de 50 e poucos anos. Era o tempo que ele tinha de interno ali, 50 e poucos anos, que ele foi abandonado na porta de madrugada, na porta Era um dos mais velhos ali, né? 50 e poucos anos abandonado, vivendo ali. Então, são as eutanásias inconscientes. Exatamente. Que para nós espíritas já passa a ser consciente. Consciente, exatamente. Para nós, então, irmão nosso em luta poderia ser nós e já podemos ter passado por isso. Por que não? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Alguém fala alguma coisa, gente? Jô, Dona Lourdes, Marli, Lourdinha, Nice, José Antônio. Eu vejo isso aí como Emmanuel fala, né? Aquele banho de sangue na terra. Eu observo muito isso, essas atrocidades todas, essas maldades gratuitas nos filmes, né, de época, que eles invadiam a ilha ou a cidade ou o vilarejo e após exterminar as vidas ali que não se via razão, né, não havia resistência, pessoas até que se rendiam para eles e eles simplesmente queima tudo. Aí eu fico me perguntando, para que queimar uma coisa que está bonita, que está produzindo, que tem alimento? E queria entender o que é que se passa na cabeça, o que podia estar se passando na cabeça, né, daquele líder, que o Emmanuel fala ali, o excesso de poder, né, pessoas inteligentíssimas, com a mente acelerada, e que quando vem à Terra, né, que vem para resgatar os seus débitos, né, para expiar as suas maldades, é para que nós não tenhamos pena, nós não nos... eu vejo dessa forma, né? Eu tenho que olhar para aquela pessoa ali como uma pessoa normal. Ela só está resgatando o que ela fez lá atrás. Eu não devo olhar para ela com Deus marcou, né? Deus foi mal com ele, deixou... Não, ele está ali por alguma razão. Esse é o entendimento que eu alcanço, né? Veja bem, é digno de compaixão, não de pena. É diferente. Sim, a compaixão puxa vida, como errou, né? Vamos orar para que ele tenha resignação para passar por isso, né? Para reconhecer as faltas e se resgatar. Sim, mas com aquela peninha de que é um coitadinho, não. Não, isso porque aqui não. Na Terra só tem culpadinho. Coitadinho não tem aqui, não. A gente é que se faz de coitado, né? Mas nós somos... Não existem vítimas. Não existem vítimas, não é isso? Eu vejo dessa forma, né? É verdade, sim. Alguém mais quer contribuir aí? A Nice abriu o microfone, quer falar, Nice? Não, quero não. Eu ia falar, mas o Antônio já me cobriu. Tá muito interessante a aula, tá maravilhoso. Estou aqui só prestando atenção.
Então vamos ler, Elisa. Lê esse parágrafo todo agora, ele já falou, paramos no meio, mas lê do início até o final, por favor. Quando passas diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Quase sempre, o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Tá? É o que foi falado aqui, né? Está ali aflito, mudo, precisa muito de nós. No nosso mínimo, uma prece, né? Sorriso, que talvez ele não entenda, né? Mas quando a gente está sorrindo, está passando algo de bom, né? E assim por diante. Quando voltar a pandemia acabar e a gente puder voltar, tá, às visitas, vamos organizar uma visita ao Vicente Moretti, que a gente tanto fala, fomos muitas vezes já, mas é sempre interessante ir lá. Tá? Sempre interessante ir lá, tá? Confraternizar com eles, orar por eles, né? E nós também precisamos muito disso. Aprendermos um pouco mais desse sentimento aí que o Emmanuel coloca, a compaixão. Nós precisamos muito aprender isso aí. Tá? O que o Zé Antônio falou, não é ter pena não, nada de pena. Eles estão no lugar certo, na hora certa, por necessidade. Mas nós temos que estar junto a eles. É a nossa necessidade. A caridade, é isso que nós aprendemos? Tá? Hora da caridade na salvação. Eles estão passando pelo que precisam passar, assim como nós. Passamos por nossas dificuldades, diferente de outras pessoas, para que a gente possa aprender algo, evoluir, progredir. E até resgatar também, né? Porque o Chico diz que nós nascemos no lugar certo, com as pessoas certas, para nos redimir, para que a gente possa pagar o que a gente deve aqui, né? Como você disse, aqui se faz, aqui se paga. O próprio Jesus diz que ninguém vai sair daqui até que esteja pago o último ceitil, né? Exatamente. Por aqui mesmo. Com certeza, aqui mesmo. E a gente tem que dar graças a Deus por ter essas oportunidades, né? Ainda tem isso, coisa que nós não agradecemos, né? A gente agradece mil e uma coisa, mas justamente essa oportunidade de estar aqui reencarnado, é por isso que nós temos que dar muito valor à vida, ao nosso corpo, que é o nosso instrumento, né? Hoje eu estou com quase 60 anos, estou falando isso, mas eu penso no que eu já fiz lá atrás. Então eu penso, meu Deus do céu, que falta de consciência que eu tinha. Não só eu, sei que muitas pessoas pensam assim, que abusaram do corpo, abusaram de muitas coisas. E hoje eu penso isso, que nós temos que nos cuidar. Cuidar do corpo é uma necessidade também muito grande, porque é o nosso instrumento para passarmos aqui, né? Passar nessa prova aí, pagar essas contas, resgatar, etc. Alguém mais fala alguma coisa? Não vou falar, mas fala não, Celso, só um instantinho. Falar assim, alguém colabora com o estudo, que isso é colaboração, gente. Vai, seu Roberto. Tem uma passagem aqui numa folha do mês, ele diz o seguinte: o erro atrofia as faculdades espirituais da alma em se prendendo aos defeitos provocados pelo erro nos corpos espirituais. Se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela educação e instrução nas bases do amor. Então, amar, né? É amar, né? Se amar, não comete essas atrocidades que o leva essas pessoas ao idiotismo. É, por aí mesmo. Ninguém mais fala nada? Sei que vocês aguentam, eu e a Elisa e o seu Roberto, falando o tempo todo, o Zé Antônio de vez em quando. Aí eu e a Elisa que falamos mais, né? Meu Deus do céu.
Eu mesmo, ó. Inclusive, vou fazer uma proposta hoje. Quem quiser assumir já sabe. Eu estou pensando na Elisa. Já esteve ali pensando, a Elisa? Pensar é liberado. Pode pensar o que quiser. Pensamento é livre. Quem quiser assumir já sabe. Continua o Afrânio. É algum resgate, né? Vamos lá, vamos ler de novo a pergunta? Vamos. Começou, tem que terminar, né, seu Roberto? Sem dúvida. Vamos lá. Pergunta 371. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Bom, nós já estudamos a pergunta toda, né, gente? Está bem mastigada. Porque o Kardec, que eu gosto aqui, nossos estudos, vamos prestar sempre atenção, é nas perguntas. As perguntas vêm muito forte, né? Muito forte. Aí vem a resposta. Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. O mundo sofre da impossibilidade de falar. Então, é de natureza inferior? Não. Muito ao contrário. São mais inteligentes, né? Do que supomos, que nós supomos. Vocês de idiota, só a casca, hein? Esse menino que você falou, citou o nome lá do Vicente Moretti, dos 28 anos, como é o nome dele? O Jonas. O Jonas. O Jonas fazendo uma prece é algo de sensacional. Não tem que não Exatamente. O Jonas fazendo uma prece é algo de maravilhoso. Algo de maravilhoso. É de realmente se prestar atenção e vivenciar aquilo que ele está falando, que ele está dizendo. É muito inspirado. Muito. Eu me lembro que tinha aquele programa que tinha, né? Que era aquele Joel Vaz, programa do Lar Fabiano de Cristo, né? O Joel Vaz foi lá visitar e no final pediu ele para fazer uma prece. Não é brincadeira, não. Ele arrebentou com o Brasil naquela prece. Foi só o que falou no outro programa, na outra semana, não foi sobre a prece do Jonas. Não esqueça, realmente, né? Ela foi muito inspirado. Mais inteligente que supontes. Agora, o que nós falamos aqui, sofre dos meios insuficientes. Os meios são insuficientes. Ou seja, o instrumento está danificado, conforme o Miramês falou aí, nessa abordagem que o seu Roberto fez do Miramês. Né? Porque quando nós estamos vibrando nessa sintonia negativa, nós estamos atraindo para nós também vibrações negativas. Isso vai se infiltrando perispírito adentro, os corpos para dentro, e quando chega próximo ao espírito, que nós já falamos isso, perispírito é um corpo que está cobrindo o espírito. Vamos colocar assim para ficar um método mais, tá? Quando chega próximo ao espírito, o espírito é puro. O espírito é o Filho de Deus, tá? Ele é puríssimo. Ele não se mancha, não se suja. Essa sujidade é voltada para fora. Aí vem as doenças que nós conhecemos. Tá? Vem as doenças. Como esses aí usaram a inteligência, qual é o instrumento de nosso corpo que se utiliza da inteligência? O cérebro. É onde vem danificado, vem cravado. É para lá que vai. Daí eu dizer que nós espíritos somos todos doentes, né? O espírito é que é doente, né? A doença é do espírito. Manda para fora. O espírito não quer saber disso. Aí o corpo físico, que também, né, que ajudou. O cidadão reencarna para fazer o bem. No livro dos Espíritos está bem claro, não me lembro a pergunta, 600 alguma coisa. Alguém reencarna para fazer o mal? Não, ninguém reencarna para fazer o mal, só o bem. Mas as tendências, os gostos, né? A rebeldia, etc, etc, mais mil e outras coisas, levam a pessoa só a praticar o mal. Então ele já começa, quando desencarna, que o Emmanuel falou ali,
a resgatar, que a cobrança é grande. E quando encarna, pede pelo amor de Deus para vir mesmo com problema, que é para se esconder daquela pressão lá fora, lá do plano espiritual. Então, tudo isso, tudo, doentes e doenças. Doentes da alma, doentes do corpo, porque a alma está doente, está expurgando para o corpo, botando para fora, para que aquela criatura pare, pense, medite. Por que eu estou passando por isso? Nessa vida eu sou bonzinho, mas e na outra? É o famoso câncer, que hoje, eu acho que é o nosso maior inimigo dentro das doenças, é o câncer. Ele vem mesmo para corrigir, para botar a pessoa ali prostrada, para pensar, né? Meditar bastante, se colocar em dia com a sua vida. Agora, a falta de conhecimento, que é essa questão. Se eu não errei nessa, errei em outra. Mas muita gente não tem esse conhecimento. Mas fica em aberto. Por que eu estou passando por isso? Já é uma brecha para entrar a história reencarnação, o aprendizado. Bom, vamos para 372. Elisa, eu estou sem horas. São quantas horas? 8h26. Porque a 372 é bem grande. Quer ler só ela e a gente volta semana passada? Semana que vem. Não, hoje eu tô Fica para trás. difícil de voltar semana passada. 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Qual o objetivo? Por que Deus permite isso? E nós já falamos muito aqui sobre isso, a questão do resgate. Aqui não sairá enquanto não pagar o último ceitil. É isso? Isso. E a resposta deles? Uma semana que vem a gente volta. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestar, mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Exatamente. Os instrumentos que eles tiveram a oportunidade de fazer algo de bem, eles desmantelaram. Então, vão ter essas dificuldades. Vamos ler a letra também, Elisa? Letra A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Opa, voltou lá atrás, vai. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Exemplo bom, né? E colocar o músico um violonista com uma corda lá arrebentada ou desafinado, ele continua sendo, né? O Antônio Carlos falava até uma coisa engraçada, né? Com aquela questão de sentar na cadeira, né? Eu falava, quer sentar na minha cadeira? Pode sentar. Né? Que o rei não perde sua majestade, não é a cadeira que dá o trono, não aquela cadeira que é o rei. Aquele é apenas o local onde o rei senta, né? Era isso que ele falava, né? Falava, não fala, né? Que o Maria Vesta Feijão sempre falava isso. Bom, gente, eu acho que alguém quer falar alguma coisa? Semana que vem a gente começa de novo a 372, já leu, já deu uma ideiazinha aí. Tem muito a ver com a 371. Vamos acabar logo ela, Elise, e na semana que vem já começa na 373. Pois já são 8h29, Afrânio. 8h30. Então tá. Então a gente volta a 372 semana que vem, tá? Tranquilos. Gente, tudo bem? Tranquilo? Fala nisso. Essa aula de hoje lembrou muito aquela parte do menino que é deficiente do mundo maior, né? Que é cadeirante.
Você lendo sobre isso. Vai lembrar o Mundo Maior várias vezes, né? Várias vezes vai lembrar. É muito interessante, legal. É isso aí. Bom, você está lendo, muito bom.